Criar animações é simplesmente mágico. E no After Effects, a gente tem várias ferramentas que nos ajudam a fazer vários tipos de animações diferentes. Uma delas é a possibilidade de você animar de acordo com algum áudio. Uma música, por exemplo. Se liga só. Ah, sim, desculpa, por um momento eu me desviei do assunto. E é exatamente isso que eu vou te mostrar neste vídeo aqui, depois, é claro, de você dar um gostei neste vídeo. Eu não vou dar um gostei nesse vídeo. Ah, tá bom, deixa pra lá, não precisa também, não quero o seu gostei. E vamos lá, pra gente começar o tutorial, uma coisa muito importante, certo? Aqui eu já tenho uma composição criada dentro do After Effects, ela tem a largura de 1280 pixels e a altura de 720 pixels e a duração é 10 segundos. Isso é totalmente relativo ao projeto que você está fazendo. Aqui eu estou usando esse formato que é o formato de HD, mas você pode fazer composição de qualquer outro tamanho e qualquer outra duração. Se de repente quando eu falei essas coisas para você, na sua cabeça passou a dúvida, meu Deus do céu, composição, o que é isso, cara? Eu não sei. Então o que você faz? Assiste o tutorial de como começar no After Effects, que está no card. Clica no card do lado direito aí em cima, ó. Assiste ele, depois você vem para esse aqui, porque nesse tutorial aqui você percebeu que eu não vou abordar as coisas mais básicas do After Effects. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um sólido. Um sólido nada mais é do que um bloco de cor, e este bloco de cor, por mais que pareça uma parada muito idiota, não é. Ele vai armazenar o efeito que a gente vai usar. Então, para isso, muito simples. Na parte superior, a gente vai clicar em Layer. Se não estiver ativado, né, igual tá aparecendo o meu aqui, o que você faz? Você clica aqui, ó, nessa área vazia mesmo da composição, ela fica ativada, e agora sim, a gente vai lá em cima em Layer, New, e a gente coloca a opção de Solid. Outra maneira de você fazer isso é simplesmente pressionar Ctrl Y, o que não faz nenhum sentido, né? Se o nome do negócio é Solid, não tem Y nesse nome, por que Y? Enfim, vamos questionar isso com o pessoal da Adobe, não é? Aqui tem o nome, tem o tamanho, né, dele. A única coisa que você vai fazer aqui é clicar em Make Comp Size, aqui embaixo tem Color. Ah, e essa cor aqui é importante? Não, não é importante. Pode ser qualquer cor que você quiser aqui e eu vou pressionar OK. Feito isso, pronto, eu tenho uma camada. Essa camada é um bloco de cor, exatamente naquela cor que a gente definiu lá na opção na hora que a gente criou o sólido. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir este efeito que vai carregar esse meu áudio. Ué, mas que áudio? Calma que o áudio a gente vê daqui a pouquinho, relaxa. Deixa essa camada selecionada, para isso é só você clicar em cima dela. Na parte superior você vai clicar em Effect. Em Effect a gente vai na opção de Generate. Em Generate tem duas opções de áudio, muita atenção. As duas têm opções parecidas, mas o áudio Spectrum, que nome bonito, né? Spectrum, ele tem um pouquinho mais de controles, um pouco mais de opções do que o áudio de Waveform. Então aqui funciona da seguinte maneira. Aqui você tem esse áudio tem essa opção de Audio Layer, onde você precisa carregar um áudio. Acontece que esse áudio não pode só estar importado aqui, né? Quase falei tudo errado. Não pode só estar importado no painel de Project. Eles têm que estar, né, carregado dentro da sua composição. Então para isso, ó, pega o arquivo de áudio, o meu já está importado, se você quiser traz qualquer música aí, também funciona com alguém falando, né, uma locução, qualquer tipo de som, dá para você usar isso aqui. Mas na música fica muito mais da hora. Certo? Então eu vou arrastar isso aqui, ó, jogando aqui embaixo na minha timeline. Beleza, clique em cima dessa camada do sólido que a gente já aplicou aquele efeito e clica aqui em cima no painel de Effect Controls. Nesse Audio Layer, a gente vai clicar na opção e escolher a camada que tem o nosso áudio. Quando você faz isso e dá um play, ó, uhul, me sinto numa baladinha já. Então beleza, ó, você percebe que ele faz o quê? Ele cria várias linhas na vertical e essas linhas já têm uma resposta de acordo com o áudio que a gente está escutando, ó. Muito simples, não vou colocar essa música toda porque você já entendeu o que isso aqui faz, né? Se a gente quisesse escutar música, a gente ia para uma balada e o negócio aqui é um tutorial, uma coisa séria. Então vamos lá. Dentro das opções do efeito, tem algumas opções que são bastante interessantes. A primeira delas é a opção de Start Frequency e End Frequency. Nossa, Frequency, que loucura é essa? É o seguinte, o áudio é baseado em várias frequências.
Essas frequências, eu não lembro direito a taxa de frequências de áudio, não é minha especialidade, tá? Mas tem várias frequências. O que acontece? De acordo com a frequência que você está escutando, tudo tem frequências. Então, quando eu falo alguma coisa um pouco mais aguda, você vai ter frequências um pouco ali mais altas. Se eu falar uma coisa um pouco mais grave, você tem frequências mais baixas. E esse efeito, o que ele faz? Ele carrega uma taxa de frequências. No geral, as frequências que estão aqui já vão pegar a maioria das frequências que o nosso ouvido consegue ouvir. Só que muitas vezes esse end frequency aqui está com valor meio alto. Então aqui eu gosto de abaixar, por exemplo, para uns 500, entre 500 e 1000. Você vai perceber que existe uma diferença, ó. Tem mais variações na movimentação do que a gente está vendo. Por quê? Porque agora eu estou só vendo as frequências de 20 até 800 e não 20 até 2000. Era 2000 ou 20 mil? Era 2000. Imagina só. Então tinha muita coisa ali que ia ficar escondida. Então quanto menor esse intervalo de frequência, mais você consegue ver variações, tá? Mas aqui não é necessariamente uma regra. O legal é você testar ali esses valores, porque depende da música. Se a música tem umas coisas mais... tem uns barulhinhos mais agudos, né? Vai ser um tipo de frequência. Se é umas paradas mais... tem outro tipo de frequência. Então... teste, tá bom? Não vai dizer, o professor falou que é de 20 a 800, o meu ficou uma porcaria. Então, mas você tem que fazer os testes e ver se fica legal. Então, a primeira coisa é essa, a questão das frequências. Depois disso, você tem aqui embaixo a opção da cor. Então você pode clicar aqui, ó, e definir que cor você vai querer. Nesse caso eu vou colocar esse tomzinho de azul, pode ser qualquer cor, que é só um azulzinho bonitinho que eu acho da hora, mas poderia ser qualquer outra coisa. Fora isso, você tem mais algumas que são legais. Não vou explicar todas porque tem muita coisa. Mas aqui você tem, ó, essa opção de Frequency Bands. Esse Frequency Bands, o que ele faz? É a quantidade de linhas que ele vai criar. Então se você colocar muitas linhas, ó, fica uma coisa bem ali densa. Se você colocar um pouco menos, ficam menos linhas. Aqui é questão estética, você que decide o que você quer. O padrão são 64. Além disso, você tem a opção de Maximum Height, que é o quanto ele vai se expandir nas partes em que o áudio bater naquela frequência específica. Então, se você colocar valores muito altos, ó, fica uma sensação muito mais agressiva. No geral, eu acho que o padrão aqui funciona muito bem. Além disso, nós temos thickness. Eu adoro essa palavra, thickness, que coisa difícil de dizer. Aqui seria a grossura de cada uma dessas linhas. O que acontece também é que quando você muda o thickness, né, você percebe que tem um borrão aqui. Esse borrão é controlado por softness. Quanto mais softness, ó, mais borrado ficam as bordas. Eu geralmente acho que para esse efeito softness, outra palavra difícil. Eu prefiro 0, tá? Então softness zerado e esse thickness aqui, a gente pode colocar a opção padrão mesmo, que é 3, tá? Então só para você entender ali algumas das coisas que fazem bastante diferença nesse efeito. Mas legal. Você percebe que esse efeito faz isso, tá? Ele vai pegar ali as frequências da esquerda para a direita. Mas você, junto comigo, você pode criar uma forma para todas essas frequências ficarem em volta. Uma forma que a gente vê muito disso aí na internet é um círculo. Então, para isso, vamos lá. Eu vou deixar selecionado a camada do meu sólido. Na parte superior, eu posso clicar e segurar no meu retângulo. E eu tenho várias opções. Você pode usar qualquer uma delas. Pode ser até estrela, uma parada bem louca, assim. Mas nesse caso, eu vou de bolinha. Feito isso, ó, eu vou clicar na tela, segurar e arrastar. Enquanto eu arrasto, eu vou segurar Shift e essa bolinha vai ficar perfeita, um círculo perfeito. Feito isso, eu solto o clique e solto o Shift, já tenho a bolinha. O que acontece é que a máscara, né, isso que a gente fez é uma máscara. Essa máscara ela vai limitar a visualização do que a gente tem só nesse centro do círculo. Eu não quero isso. Ué, mas se você não quer isso, pra que você fez esse negócio, cara? Você é louco? Não, o que acontece é que na verdade eu não quero essa limitação visual. O que eu quero é só esse formato circular. Então aqui, ó, nessa opção da camada do sólido, eu tenho Mask One, que é a máscara que a gente acabou de criar, tá? Então, Mask One é o nome dessa aqui. Prazer, aluno, essa é a máscara, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho a opção de Edge. Ao invés de Edge, eu vou colocar None. Com isso, eu tenho o formato circular, mas eu não tenho aquela limitação visual. Eu ainda consigo enxergar tudo. Beleza, a gente está progredindo. Aqui, ó, ainda com essa camada selecionada, lá em cima eu vou vir aqui, ó, na opção de Audio Spectrum e dentro desse Audio Spectrum eu tenho uma opção aqui onde eu posso carregar essa máscara. Olha só que louco, hein? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, em Path, e em Path, ao invés de None, eu vou colocar a opção de Mask 1. Ai, meu Deus, olha que parada louca, ó. Então ele faz isso, tá? Ele pega aquela mesma escala de 20 de frequência como valor menor até 800 de frequência e vai fazendo isso de acordo com o giro que a gente tem nessa parte circular.
Uma vez que a gente chegou até aqui, eu gostaria apenas de fazer uma pequena propaganda muito rápida para você, que é o seguinte, eu já fiz um outro tutorial aqui que é muito legal, de expressões. Ai, o que é expressões? Expressões nada mais são do que códigos, mas são códigos que você faz de um jeito muito fácil no After Effects e eles podem é ótimo, né? Eles podem te ajudar em várias coisas que você faz dentro do After Effects para ganhar tempo em muitos processos. Então, se você quiser assistir um tutorial aí de expressões que eu uso para facilitar as coisas que eu faço no After Effects, clica do lado direito no card. Aí você pode assistir esse tutorial depois, agora, tanto faz, tá aí nas suas mãos esta propaganda e é você que vai decidir o que fazer com ela. Continuando, vamos nessa. Aqui, ó, eu já defini, certo, as cores aqui das minhas linhas. Eu acho que seria legal a gente fazer uma cor de fundo, né, um background bonitinho. Então, nesse caso, eu vou pressionar Ctrl Y, que é a mesma coisa que ir em Layer, New, Solid. Mas Ctrl Y é muito mais rápido, não é? Aqui eu vou clicar em Make Comp Size e na cor eu vou escolher exatamente essa corzinha aqui, ó. Que se você quiser fazer junto comigo, o código é esse, 24282E. Mesma coisa, tá? Mesma cor. Ou você pode colocar qualquer outra cor. De repente você fala, não, essa cor aí que você escolheu é horrível, uma porcaria. Então beleza, escolhe qualquer outra que você quiser. Não vamos brigar por isso. Aqui nas ordens das camadas, esse sólido que eu acabei de criar, por padrão, fica em cima de todas as camadas. Eu vou clicar em cima dele e arrastar jogando embaixo de tudo. Então agora a gente tem o sólido com esse efeito de Audio Spectrum em cima de tudo e de background a gente tem esse sólido. Né, para criar uma composição bonitinha, background, uma corzinha de fundo e também esse efeito. Vamos melhorar um pouco mais isso aqui. Deixando essa camada do sólido, que é onde eu tenho o Audio Spectrum selecionado, a gente vai lá em cima em Effect. Em Effect eu vou na opção de... cadê? Stylize. Em Stylize eu tenho Glow. Glow faz... o que ele faz? Isso é ótimo, né? Faz o que você está vendo. Ele cria um certo brilho em volta das opções. E duas das características aqui, das propriedades que fazem diferença, uma delas é esse Glow Radius, ó, que é a expansão da área desse brilho. Aqui eu posso deixar um 100, que eu quero uma coisa bem brilhosa. E aqui eu tenho a opção de Glow Intensity. Acho que uns 3 aqui tá legal, ó. Então olha só a diferença. Aham, agora sim, tá parecendo uma parada mais DJ, uma coisa mais Alok, né? Com os vários efeitos e tal. Enfim, vamos focar aqui no que é importante. Uma vez que eu coloquei esse Glow, só acontece o seguinte, se você vir aqui no painel de Project, aqui embaixo tem uma opçãozinha onde você, clicando nela, abre algumas opções na aba de Color. Dentre elas você tem esse Depth. Esse Depth nada mais é do que a quantidade de informações que você vai carregar dentro dos canais de cores. Nossa, que loucura! Então, eu sei que é meio loucura, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas aqui é o seguinte, quanto maior o valor que você colocar, mais bonita vai ficar a sua imagem. Pode ser que o projeto fique um pouquinho mais pesado, mas nesse caso, como é uma coisa simples, não vai ficar tão pesado assim. O padrão é 8 bits. Quando você coloca 8 bits, olha só, esse efeito glow fica meio porcaria, né? Então, clicando aqui em 8 bits, eu vou colocar aqui no caso ou 16, no caso 16 ainda fica meio lixo, né? Eu vou colocar 32, 32 fica da hora, olha só que legal. Vai ficar bem brilhoso, bem evidente, tá? Então, nesse caso, para esse efeito, é legal de usar 32 bits per channel, né? Para dar aquela valorizada nesse brilho que a gente colocou no Glow. Vamos nessa. Aqui eu queria dar uma estilizada, né? Você viu que é legal, bonitinho, né? Essas barrinhas aqui, mas vamos deixar uma coisinha um pouco mais personalizada. Então, para isso, eu vou entrar nas opções dessa camada, onde eu tenho aqui, né, esse Audio Spectrum, e dentro das opções de Transform, eu tenho esse Opacity, que é a transparência, ó. É o quanto isso aqui vai ficar visível. Acho que uns 30 já tá legal. Agora eu vou fazer o seguinte, com essa camada de sólido selecionada, eu vou duplicá-la pressionando Ctrl D, D de duplicar, bastante óbvio, vai? Então dupliquei. Feito isso, eu vou selecionar essa camada aqui de cima e nela a gente pode mudar de novo a opção de opacidade, vou colocar uns 60%. Então vamos lá, tá? Eu tenho duas camadas com a mesma coisa, mesmo efeito. A de baixo, 30% de opacidade. A de cima, 60% de opacidade. Com a de cima selecionada, a gente vai lá em cima no painel de Effect Controls. E nele eu tenho aqui uma opção que... é uma maravilha, que é esse aqui que eu não expliquei antes, porque agora eu vou explicar isso. Que é isso aqui, ó, Display Options. Esse Display Options é a maneira, né, é como se fosse o estilo desse efeito de Audio Spectrum. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, Analog Dots. Esse Analog Dots, se você isolar essa camada aqui, ó, são isso.
São bolinhas, tá? Nas partes mais extremas ali das frequências. Então, como eu tenho uma camada que está carregando a opção de digital, que são essas barras, e uma outra camada que está carregando essas bolinhas, a gente tem essa sensação aqui na tela, ó. O que acontece aqui é que talvez não esteja muito evidente. Então, nessa camada de cima, eu vou aumentar a opacidade dela, vou deixar 100% mesmo. E além disso, nessa que eu coloquei Analog Dots, eu vou aumentar o thickness, talvez para uns 6. Ó, agora ficou louco, hein? Ah, vai falar a verdade, ficou muito da hora, né? Então você tem uma barrinha e em cada ponto da barrinha você tem bolinhas, ou seja, isso aqui fica muito mais personalizado. Se você quiser também, nessa camada de cima, nesse sólido de cima, você pode vir aqui, ó, e alterar a cor, colocando, sei lá, um tomzinho talvez mais claro, ó. Então isso dá uma valorizada, porque você vai ter 2 tons diferentes. Talvez aqui esteja muito glow, então se você quiser você pode vir aqui no Intensity, ó, e diminuir colocando 1 de glow, ó. Tá vendo? Mas são 2 cores diferentes. As bolinhas têm um tom ali mais amareladinho e as barrinhas têm um tomzinho um pouco mais azulado. Mas mais uma vez eu quero dizer que eu não gostei dessas cores. Não tem problema, pode colocar as cores que você quiser. Última coisa que eu vou fazer aqui, para dar uma valorizada ainda mais, é usar outro efeito. Só que esse outro efeito eu não vou aplicar aqui direto nelas, eu vou criar uma camada de ajuste. Então para isso, a gente vai lá em cima em Layer, New. Em New você clica em Adjustment Layer. Feito isso, essa camada vai ficar em cima de todas as outras. Essa é a ordem. Ah, mas a minha não ficou aqui embaixo. Então você pega e arrasta essa camada para ficar em cima de todas as outras. Qualquer efeito que tiver nessa camada vai atingir todas as camadas abaixo dela, ou seja, o sólido, as bolinhas, as barrinhas e qualquer outra coisa que tivesse. Deixa a camada de ajuste selecionada. E lá em cima a gente vai em Effect, Color Correction e eu vou vir na opção de Curves. O Curves é um efeito assim meio maluquinho, mas basicamente o que ele faz é controlar os tons mais claros e os tons mais escuros. Ele também controla as cores do seu vídeo de forma geral, mas vamos se focar aqui só nos tons mais claros e escuros. Aqui eu vou pegar essa parte superior aqui, ó, vou arrastar um pouquinho, jogando para a esquerda e para cima, e essa de baixo eu vou jogar para baixo e para a direita, ó. Então estou intensificando, deixando os tons escuros mais escuros e os claros mais claros. Fora isso, você pode controlar também criando outros pontos. Por exemplo, um ponto aqui no meio. Você pode criar mais um pontinho aqui. Eu tô nessa barrinha, só para você entender, tá? Tem várias barrinhas de várias cores aqui. Vai ter uma azul, uma vermelha, uma verde, uma branca. A gente está indo na branca. Então na branca eu cliquei aqui no meinho. Agora eu vou clicar aqui embaixo e vou clicar de novo aqui em cima. E com isso, ó, eu posso mover esses valores para colocar um pouco mais de intensidade. Eu vou subir um pouco mais esse e o do meio, ó. E esse de baixo eu vou descer um pouquinho. Olha só o efeito final que a gente tem. Aqui, na verdade, é só de exemplo, tá? Você pode ou não usar essa camada de ajuste com essa opção de curve. Se você tiver gostado como estava antes, não tem problema. Se você quiser continuar colocando outros efeitos, você também pode. Eu vou parar por aqui porque eu já cheguei no meu objetivo. E essa é a maneira que você tem aí para usar áudios nossa, que péssimo final de tutorial, né? Como que você usa áudios para criar animações ali a partir desses efeitos de Audio Spectrum. E uma outra coisa que eu não posso esquecer de dizer neste final de tutorial é o seguinte, eu já fiz um outro tutorial que, nossa, que palavra difícil de dizer, um outro tutorial de uma animação onde a gente anima uma borboleta. É um conceito totalmente diferente do que a gente fez nesse tutorial. Mas se é diferente eu não quero. Não, se é diferente é aí que você tem que explorar as suas habilidades dentro do After Effects. Então se você quiser, clica do lado direito aí em cima no card e assista o tutorial de como animar uma borboleta dentro do After Effects. Se você estava esperando a hora da sua vida mudar para melhor, essa hora chegou. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online para você que quer dominar o After Effects. Nesse curso, você vai aprender tudo o que é essencial dentro do After Effects e ainda vai desenvolver diversos projetos para colocar os conhecimentos em prática. Nesse curso, eu começo te mostrando os assuntos mais básicos e vamos avançando progressivamente. Enquanto isso, você aprende sobre transições, animações de texto, time remapping para controle de tempo, máscaras, rotoscopia e ainda correção de cor
cores, chroma key, expressões, painel Essential Graphics para fazer animações e muitos outros recursos incríveis. Calma, não se preocupa, porque se você já tem algum conhecimento no After Effects, mas você quer aperfeiçoar esses conhecimentos, ou até se você também não sabe nada, absolutamente nada sobre o After Effects, pode ir sem medo para esse curso, porque ele tem tudo que você precisa. É só isso que eu vou te dizer. Ele tem tudo que você precisa. Ah não, eu não posso esquecer também de dizer que o link desse curso tá embaixo na descrição do vídeo. Você ainda não assistiu os outros tutoriais do After Effects aqui no meu canal do YouTube? Não seja neurótico! Aqui do lado tem mais 2 vídeos que eu separei para você com muito carinho. Este vídeo meigo chega ao fim nesse exato momento. Tchau!